Bom, agora página 76 de língua portuguesa. Aqui tem a parte de um folheto também, tá? E tá aqui escrito sintomas e 2 pontos. Então vocês vão ler o que está neste folheto para responder estas questões que estão aqui, tá bom? Vocês vão, aqui tá perguntando, que sinal de pontuação é usado depois da palavra sintomas? Tia Rosa acabou de falar, tem um sinalzinho aqui na frente que são as pontuações, tá? Então, quais são as pontuações? 2 pontos, a ponto e vírgula, a vírgula, o ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? Aqui embaixo na página 77 tem aqui, você já estudou. A vírgula tem vários usos. Um deles é separar os elementos listados numa frase. Por exemplo, no parque zoológico vi macacos, vírgula, pássaros, vírgula, um tigre e 2 elefantes. Geralmente, em vez de vírgula, usa-se a letra E para separar o que é listado por último. Então, vírgula, 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 vocês viram aqui, e depois tem o E 2 elefantes. Isso quer dizer que vai encerrar e ponto final, tá? Então, presta bem atenção nesse tipo de pontuação, tá? Sinalzinho de pontuação. Agora, página 78. Página 78, você vai ler o verso do folheto informativo e você vai copiar um trecho em que as vírgulas separam os animais, os lugares, tá? Você vai copiar um trechinho e vai colocar aqui do que as vírgulas estão separando, tá bom? Depois, pinte essas vírgulas de azul. Vocês vão pintar as vírgulas de azul, tá bom? Produzir texto. Em dupla, você vai fazer em casa. Precisar de ajuda, o papai e a mamãe ajudam, tá bom? Você vai finalizar o folheto sobre a dengue. Faça a revisão do texto para verificar a ortografia de todas as palavras. Na dúvida, utilize um dicionário ou peça ajuda da mamãe, tá? Qualquer coisa também pode me perguntar. O uso de 2 pontos antes dos tópicos, lembra? Vai falar alguma coisa, 2 pontos na outra linha. O emprego de vírgulas para separar o que foi listado. Toda vez para escrever alguma coisa, por exemplo, tem um macaco, a onça, o tigre, tá? Separados por vírgula, tá? Flores, folhas, separei por vírgula. Então, eu vou continuar um pensamento, eu vou separar para não ficar tudo emendado. Então, eu separo para citar várias coisas ao mesmo tempo, mas separadinho com vírgula, tá? Usa-se o uso de maiúsculas depois do ponto final, de interrogação ou exclamação. Usa sempre a letrinha maiúscula depois do ponto final. E a coerência entre os desenhos e o texto. Quer dizer o quê? O que eu vou fazer? O que eu escrevi no texto, ele tem que ter um começo, ele tem que ter uma história no meio, e eu tenho que fazer um final para esse texto. Então, e depois eu vou fazer um desenho relativo a esse texto, mas um desenho que esteja de acordo com o texto, tá bom? Então tem que ter uma coerência. Isso é coerência, tem que estar de acordo com o que você fez lá em cima, tá? E aqui tem uma tarefa, tá? Então a tarefa também vocês vão fazer para amanhã. Se possível, consiga folhetos com orientações sobre cuidados com a saúde, prevenção de acidentes ou meio ambiente. Leve pelo menos um para a escola. Então você vai fazer e você vai olhar esse folheto, tá bom? Se você tiver. Você poderá conseguir em posto de saúde, hospital, prefeitura ou até aqueles folhetinhos que ganha na rua, tá? De orientação, folhetim de supermercado que fala de produtos de supermercado. Então, para você ver, tá? O que é. E releia o texto da primeira parte do verso do folheto e responda as questões. Quem transmite a febre maculosa? Tá lá no textinho. Que animais abrigam o carrapato? Vocês vão encontrar as respostas no texto, tá bom? E a página 80, tá? Encontre em jornais ou revistas 4 palavras
em que a letra L esteja no final da sílaba. Então, vocês vão olhar aqui e vão colar as palavrinhas, tá bem? E depois, a tia Rose, a 5, crie frases de acordo com essas instruções. Cite 3 das suas obrigações diárias. Escreva usando tópicos e empregando 2 pontos. Então, você vai escrever o que você faz durante o dia, ou o que você faz, você ajuda a mamãe, alguma coisa em casa. Então, a sua obrigação diária, você vai colocar empregando os tópicos, tá? 2 pontos, certinho a pontuação. Cite as 3 matérias escolares que você mais gosta. Separe-as com vírgula. Por exemplo, o que eu falei, português, matemática, história, entendeu? Então, separadinho com vírgula, você vai colocar aí o que você gostou. Crie um folheto, no 6 da página 81, crie um folheto sobre a economia de água durante a escovação dos dentes. Ele terá uma única página, apenas a frente. Você vai fazer um folheto, você vai fazer a frente dele, informando a importância da escovação dos dentes, tá? Escolha 4 dicas sobre como economizar a água durante a escovação. Cada uma deve ser acompanhada de um desenho ilustrando a informação, tá? Então, você vai escrever uma informação e um desenho. Tem a informação e um desenho. Geralmente são assim os folhetos, né? Lá tem do folheto do supermercado, fazendo a propaganda de um sabão em pó. Aí tem lá o valor do sabão em pó, tudo, e o desenho do sabão em pó. Então, você vai fazer também a importância da economia de água, e só que você vai fazer com desenho. Você vai colocar lá, fazendo a escovação, o que tem que fazer com a água, e vai fazer o desenho, tá? Uma frente só. Cada uma deve ser acompanhada de um desenho, ilustrando essa informação. Quando terminar, revise seu texto, seguindo a mesma orientação que recebeu na aula. Tá bom? Que jeito? Obedecendo a pontuação, obedecendo a coerência, o que a tia Rose falou, tem que ter um começo, a história começa, ela tem um meio e tem um fim. Então, a história vai começar lá, eu fui em tal lugar, gostei disso, aí depois você vai colocar, esse lugar, ele era assim, 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 você vai explicar que jeito que é aquele lugar. E no final, e tive que ir embora, então você tá contando uma história, eu tô entendendo, ela tem um começo, um meio e um fim. Tá bom? Então, toda a história é assim. Nesse texto que você vai criar, você vai produzir aqui na página 78, você vai escrever esse folheto sobre a dengue, tá? E pode fazer o desenho do mesmo jeito que você fez ali. Faz um folheto informativo usando pontuação, usando desenho, usando informação para quem for ler. Então, a pessoa que vai ler tem que entender para que é aquela informação, tá bom? Então, aí à tarde a tia Rose passa as respostas. Tentem fazer sozinhos, tá bem? Tenta fazer sozinho, leiam, releiam. Aí eu tive dúvida, eu vou perguntar para a tia Rose. Pode me perguntar, tá bom? Tia Rose está aqui à disposição de vocês, tá? Beijo, fica com Deus, até mais tarde. Tchau.